Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Fraga, sou poeta e coordenadora do projeto Arte e Convivência para Idosos, que eu espero que vocês estejam gostando. Eu estou fazendo com vocês toda sexta-feira um clube de leitura. Nos primeiros 4 encontros a gente falou sobre poesia e sobre poetas. E hoje a gente inicia um novo ciclo. Nesse novo ciclo, a gente vai conversar um pouco sobre a escritora Maria Valéria Rezende e vamos ler juntos um texto, um conto. Então, bem-vindos e espero que vocês gostem. Uma das escritoras mais talentosas da literatura brasileira contemporânea, a santista Maria Valéria Rezende tem 78 anos, é educadora popular e freira missionária. Ela vive na Paraíba há mais de 40 anos. A Maria Valéria começou a escrever aos 60 anos e hoje ela acumula vários prêmios literários internacionais e nacionais, como o Jabuti e o Prêmio Casa das Américas, além de ter uma vasta bibliografia e uma biografia para lá de interessante. Essa pessoa querida, divertida e talentosíssima é referência para milhares de leitores e pessoas, referência de sabedoria e de militância. Ligada ao movimento da teologia da libertação, a Maria Valéria Rezende trabalhou durante os anos 60 e 70 com educação popular e alfabetização, em regiões como o Nordeste do Brasil e em vários países da América Latina, como Nicarágua e Cuba, onde ela conheceu e conviveu com o escritor Gabriel Garcia Marques e também com Fidel Castro. A proposta do nosso clube de leitura, nos próximos 4 encontros, é conhecer um pouquinho a obra da Maria Valéria Rezende por meio do conto Dilema, que foi publicado no livro Modos de Apanhar Pássaros à Mão, editado pela editora Objetiva em 2006. Esse conto narra o relacionamento entre 2 vizinhas, Alicia e Dona Romana. Então eu separei esse texto em 4 partes e em cada vídeo que eu fizer eu vou ler um pedaço desse texto, como se fosse uma novela, e eu queria pedir para vocês irem imaginando quais seriam as cenas do próximo capítulo. E aí no nosso último encontro, durante a live, eu espero que vocês me mandem por mensagem, pelo chat, ou no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, como vocês acham que essa história vai acabar. Então é isso, vamos ao conto. Dilema, de Maria Valéria Rezende. Não é possível. Só me faltava essa. Alicia releu o cartaz colado à porta do elevador. Comunicamos aos senhores condôminos que este equipamento está fora de serviço e interditado pelas autoridades por total falta de segurança. Considerando que o condomínio tem pesado déficit, não havendo recursos para a troca do elevador que está inteiramente obsoleto, a interrupção do serviço é por tempo indeterminado. Assinado, o síndico. Inacreditável. O pacote de livros que carrega dobra de peso imediatamente. Dá vontade de chorar só de pensar nos 6 andares a subir a pé. Encaminha-se para o sombrio vão da escada, querendo sentar-se nos primeiros degraus para absorver o choque e acumular forças. O lugar já está ocupado. Caladinha e sorridente, lá está a Dona Romana, como sempre carregada de uma infinidade de sacolas, do grande guarda-chuva preto de cabo de osso, que lhe serve de sombrinha e de bengala, daquela capa de chuva de gabardine que hoje só se vê em filme antigo, do fular cor de maravilha e quem sabe do que mais, esperando com certeza que alguém se disponha a içá-la ao 6º andar. Alicia não tem como escapar. Ô azar! É a única pessoa que vive no mesmo andar que essa velhinha miúda e misteriosa, originária de algum daqueles países que compõem, no atlas mental de Alicia, a nebulosa intitulada Europa do Leste, que recobre tudo o que está para lá da Alemanha até as vagas fronteiras das Rússias. Dona Romana, rechonchudinha, idade incalculável, o rosto rosado, onde veinhas azuis desenham um craquelê de louça antiga,
emoldurado por uma névoa de cabelos brancos, um meio sorriso permanente, os olhinhos azuis sempre cheios de lágrimas que nunca escorrem e conflitam com os lampejos de humor ou ironia que de vez em quando os atravessam, fugazes. Aflitivo. Causa-lhe sempre desconforto encontrar-se com Dona Romana no elevador. Tenta evitar olhá-la, mas não consegue despegar a vista daquelas quase lágrimas, sempre prestes a cair, sempre retidas. Os olhos de Alicia parece que têm vida própria e teimam em voltar ao mesmo ponto. Também, esse elevador é uma coisa tão apertada, tão indiscreta. Quando sobe aquele halterofilista no 8º andar, então, Alicia, injuriada, tem de se encolher num dos ângulos, porque ele, todo folgado, chega a pôr as mãos na cintura para exibir a musculatura, ocupando quase todo o espaço e ainda olhando de esguelha para avaliar a reação dela. Revoltante. Revoltante é ela, Alicia Maria Cordeiro Lobo, ter de viver num prédiozinho chué como este, com a cultura literária que acumulou, com o gênio que sabe que tem, embora até hoje desconhecido não, desprezado, vítima de uma inexplicável perseguição do anonimato. Não há recursos para comprar um novo elevador. Ela que paga pontualmente o condomínio, aguentar isso por causa da tal inadimplência, ô palavrinha, dos outros, e ainda arrastar Dona Romana e seus badulaques por 6 andares. É o jeito. O porteiro, que não é besta, deixou escrito um recado de que teve de ir ao médico. Vamos, Dona Romana, eu ajudo, com muito prazer. Oh, mentira! Quase 1 hora de escalada, carregar a bolsa, a pasta e os livros até o patamar do 1º andar. Voltar, agarrar como pode os pacotes de Dona Romana. Voltar, ajudar a velhinha a levantar-se e apoiá-la degrau por degrau até o 1º andar. Fazê-la sentar-se no início do novo lance da escada, recomeçar, passo a passo. No meio da subida para o 3º andar, lá vem o halterofilista todo lampeiro, subindo de 2 em 2 degraus, ocupando toda a largura da escadinha estreita. Alicia, encolhida contra a parede, ainda tem de ouvir. Coisa boa, não é, senhoras? Malhação grátis. Engraçadinho, mal criado, indecente. Nem se oferece, pelo menos para carregar alguma coisa até lá em cima. Dona Romana e seu risinho irônico. Do 3º para o 4º, 3 adolescentes assanhadíssimas, fechadas em seu mundinho de risos tolos, sobem correndo, esbarram no cotovelo de Alicia, nem olham para trás. Os livros espalham-se pela escada abaixo. Oh, mundo esse! Dona Romana, com suas lágrimas pendentes, repete o tempo todo. Obrigada, coitadinha, obrigada. Alicia, levemente envergonhada, toca a subir, lutando bravamente contra a falta de ar e a má vontade. Do 4º para o 5º andar, fica meio tonta por efeito do perfume de violetas exalado pelo fular da sua vizinha, que chegando ao patamar seguinte já não se senta, desaba no 1º degrau do último lance, perdido o rosado das bochechas, agora quase roxas. Alicia baldeia a bagagem de ambas, que já pesa mais de 100 quilos, até o 6º piso. Respira fundo, vasculha a bolsa, encontra a chave, abre seu apartamento com a imensa tentação de lançar-se sobre o sofá, mas tem de terminar a tarefa de resgate. Que nada! Impossível levantar Dona Romana, que ofega, emudece e, finalmente, deixa escorrer uma de suas lágrimas que fica inteira, como um cabochão de cristal brilhando no fular de seda. Os olhinhos azuis estão baços, apesar das lágrimas persistentes. Miram a vizinha suplicantes, imensamente tristes, sem a companhia do sorrisinho que desapareceu por completo, e se fecham devagarinho,
deixando várias gotas dependuradas nos tocos de cílios brancos que ainda lhe restam. Oh, meu Deus, não vá ela morrer aqui, nos meus braços. Alicia se desespera, vai buscar um copo d'água, tenta fazer a velhinha beber, só consegue molhar-lhe os lábios. Arreia ela também nos degraus, arrima-se à parede e fica, antes por desistência do que por paciência. Exausta, nem é capaz de pensar em nada mais senão Sísifo, empurrando eternamente sua pedra montanha acima. Desperta assustada, sentindo um leve toque na mão. Reencontra os olhinhos azuis e um laivo de sorriso. Ouve um sopro. Podemos ir. Como num pesadelo, Alicia ampara a Dona Romana até conseguir empurrá-la para cima da cama alta e coberta por um dossel de veludo esverdeado. Precisa ir ao banheiro urgentemente. Atrapalha-se no apartamento inverso do seu, encontra a porta no último momento, alivia-se e não se lembra de mais nada, senão do ruído do jato de xixi soando alto no apartamento silencioso. O que será que vai acontecer depois do encontro entre essas duas vizinhas que não se conheciam e começam a se conhecer e criar uma relação? Quem sabe se vocês não ouvem esse primeiro trecho do conto e não me mandam alguma sugestão de como vocês acham que essa história vai continuar. Bem, essa foi a primeira parte do conto Dilema, da Maria Valéria Rezende. Eu espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês na próxima sexta-feira, aqui no canal do Projeto Arte e Convivência para Idosos. Lembrando que estamos no Instagram, no Facebook e também no canal do YouTube. A gente pede para que vocês curtam as nossas páginas, mandem mensagens, compartilhem com a gente o que vocês estão achando. Essa interação é super importante para a gente, tá bem? Então é isso, muito obrigada e até a próxima sexta.